Olá, pessoal da GoAir. Eu sou o Dr. Ed Matic Gabriel, cardiologista, cirurgião cardiovascular, tenho pós-graduação em nutrologia médica e hoje nós vamos ter um episódio muito interessante do nosso quadro Viva Melhor, falando sobre beleza, saúde e longevidade e dessa vez com um grande amigo e um renomado profissional, que é o Dr. José Bento Souza, ginecologista e mais do que ginecologista, um profissional versátil, empresário, empreendedor e um especialista em longevidade. Muito obrigado pela presença do senhor conosco hoje. Muito obrigado pelo convite. E para iniciar nosso bate-papo, eu gostaria de trocar algumas ideias com o senhor sobre a questão e o conceito de longevidade, mas no âmbito sexual. O senhor que lida muito com essa expectativa nos casais, nas mulheres, longevidade pode ser aplicado à questão de longevidade sexual ou a gente está exagerando um pouco? Não, isso é preconceito. Não é porque as pessoas estão mais velhas que elas deixam de fazer sexo. Pelo contrário, a satisfação sexual pode ser muito prazerosa em pessoas de 80 anos, de 90 anos de idade. Agora, precisa ter saúde para isso, né? Você não é de uma hora para outra que você vai conseguir a sua saúde. Saúde você constrói, e principalmente as pessoas que hoje atingem 80, 90 anos, que é uma realidade no mundo, elas precisam construir esse bem-estar, né? Elas precisam mudar a curva da health span. O que é isso? Você nasce, você se desenvolve, atinge a sua maturidade com 30 anos de idade, 25, 30 anos de idade, 35 já começa a declinar. E é aí que você não pode deixar. É esse declínio que vai até mais ou menos uns 60 anos de idade e que aí começa as doenças próprias da velhice. Eu tenho mais de 60 anos e até agora não apareceu nenhuma doença própria da velhice. Por quê? Porque o senhor não deixou perder a autoestima. Não deixou aparecer. Quer dizer, doenças próprias da velhice não vai te pegar de uma hora para outra, vai te pegar se você não construir uma saúde. Então, essa curva até os 60 anos. Depois aí você tem, ainda com a nossa medicina, o tipo de medicina que nós temos, que é a medicina da doença, ela consegue te levar até os 80 anos. Mas dos 60 aos 80 anos, você vive mal. Você vive, muitas vezes, numa cadeira de rodas, porque você teve uma osteoporose, teve uma fratura de fêmur, e você precisa se recuperar e não consegue, porque você não tem osso. Então, você vive mal, às vezes, com Alzheimer, sem reconhecer seus filhos, sem reconhecer sua esposa, sua companheira de vida. Você não consegue acompanhá-la, porque tem essa barriguinha que a vida nos dá por causa da medicina. Você vai numa UTI, a UTI não te deixa morrer. Você vai numa UTI de grandes hospitais aqui em São Paulo, você não morre. Não faltam recursos para postergar a vida. Você não morre. Se tiver um bom seguro-saúde, então, aí você não morre mesmo. Porque o seguro-saúde pagando, então, aí você não tem jeito. Então, agora, vale a pena viver assim? Então, qual que é o segredo? Com 35, quando começa, você já dá a barrigada. É ali, então, que você precisa cuidar da sua saúde, fazer os exames de prevenção e fazer... A medicina preventiva é a medicina mais barata que existe e a mais eficaz. Medicina preventiva não é só a prevenção secundária. Existem dois tipos de prevenção. Prevenção primária e a prevenção secundária. Prevenção secundária é quando você faz a mamografia, detecta-se um nódulozinho de mama no início, um caroço de mama, um câncer de mama, ainda no início, você tira esse caroço, pronto, você fica livre de um câncer de mama. Essa é a prevenção secundária, quer dizer, você faz a mamografia
ele não vai evitar que você tenha o câncer. Não vai evitar, mas vai fazer o diagnóstico precoce. Agora, a prevenção primária, qual que é a prevenção primária? Não deixar nem começar. Não deixar aparecer. É atividade física, você se manter no seu peso adequado, você comer crucífera. Mas o que é crucífera, doutor Zé Bento? É couve-flor, é brócolis, é couve de Bruxelas, é repolho. Mas quem que vai te falar isso? É a nutricionista. A nutricionista que vai te fazer essa dieta anti-inflamatória, que vai te orientar o que você deve, o que você não deve comer. Aí você começa a dar a curva, então, de envelhecimento, você consegue segurar lá em cima, com saúde. Até, ninguém vai ficar aqui para Matusalém. Até você já ter 80, 90 anos, aí pimba, você morre e pronto, paciência. Mas não vai para UTI. O segredo hoje é você morrer jovem, o mais tarde possível. Fantástico. Acho que esse conceito que o senhor colocou de morrer jovem ou mais tarde mostra que nós estamos fazendo até então a medicina da doença, como o senhor falou, que seria um retrocesso. Existe a medicina da longevidade? O senhor implanta isso no seu consultório com pessoas de diversas idades? Porque eu estou envelhecendo. E eu estou envelhecendo junto com os meus pacientes. Eu fazia partos, mas eram 20 partos por semana. Era uma loucura. Meus pacientes eram jovens. Eu era jovem. Então, a gente aguentava esse ritmo. Mas agora não. A maioria das pacientes que eu atendo são pacientes depois do climatério, na menopausa, que estão interessadas na medicina de longevidade. Porque elas veem o pique. Eu posso quase todo dia, 5h30 da manhã, eu acordando e indo para a academia. Preciso dar um exemplo. Todos os dias. Eu posso, às vezes, meu café da manhã é um prato de frutas. O whey que eu tomo todo dia, a creatina que eu tomo todo dia, a reposição hormonal, os implantes que eu coloco, eu também tenho implante hormonal, porque o homem começa a diminuir a quantidade de hormônio também. Mas também coloco que às 9 horas, 9h30 da noite, eu vou dormir, porque precisa dormir cedo. Sim. E precisa ter uma boa noite de sono. Até para os nossos hormônios colaborarem com a nossa jovialidade, precisamos dormir cedo. Né? É isso aí. Então, quer dizer, hoje eu faço muito mais a medicina de longevidade do que a medicina da doença. Eu aprendi há 40 anos atrás. O que eu aprendi? O que nós aprendemos na faculdade? A faculdade nos traz isso. Né? Qual que é a primeira pergunta que a gente aprende quando um paciente está na nossa frente numa consulta médica? O que a senhora tem? O que a senhora está sentindo? Qual que é o problema? Hoje, os pacientes chegam e falam assim, eu não tenho problema nenhum. Eu vim aqui para fazer uma prevenção, quero fazer um check-up, né? Para ficar melhor. Vai ficar melhor. Eu vim aqui para não ter nada. E olha, vou contar mais. Se eu tiver alguma coisa, eu vou processar o senhor. Porque eu não quero ter. Vai chegar esse ponto. Se o senhor for incapaz, então a culpa é sua. Exatamente. É a mesma coisa do cardiologista. O cardiologista, você frequenta o cardiologista uma vez por ano, faz os exames lá, eco, faz um eletro, faz a esteira, faz todos esses exames. Olha, você está ótimo, perfeito, até o ano que vem. O ano seguinte, mesma coisa. Depois de 10 anos, sai do consultório do cardiologista e tem um infarto. Do que valeu todo esse histórico, né? Caramba, doutor, o senhor nunca falou para eu não beber tanto. O senhor nunca falou para eu não fumar. Sobre uma dieta anti-inflamatória. Uma dieta anti-inflamatória. O senhor nunca falou para eu tomar o ômega 3. Exatamente. O senhor nunca falou que eu preciso dormir cedo. Que eu preciso dormir cedo. Que eu preciso fazer uma atividade física. E não tem nenhuma paciente no consultório que eu não pergunte, e a sua atividade física, como é que está? Nem pergunto se ela está fazendo, se não está fazendo, porque todos precisam fazer. Então, como é que está? O que você faz? Não, sabe o que é? Eu falo, não me vem com desculpa, porque as desculpas eu conheço todas. Que o meu filho sai mais cedo, que o meu marido não sei o quê, que eu tenho muito trabalho, que a minha mãe está morando comigo, eu já sei todas as desculpas, mas precisa fazer. Não adianta dar desculpa. Não tem saída se quiser viver mais com qualidade. Exatamente. Então, quer dizer, mudou muito esse conceito. Quer dizer, os pacientes hoje, eles não querem só tratar da doença. Eles querem continuar saudáveis. E
relação sexual, respondendo a primeira pergunta. Faz parte do processo. Faz parte do processo. Ou seja, idade numérica não vale mais. Absolutamente. Isso não importa mais nada. Se o marido não acompanhar, se ele tiver com dificuldade de ereção, leve ele ao médico, porque ele pode estar com algum problema. Ele pode estar com um problema, por exemplo, arterial. Ele pode estar com um problema hormonal, como o senhor falou, né? Cardíaco, da sua especialidade, sim, pode ser. Quer dizer, às vezes, o primeiro sinal de um problema cardíaco, por exemplo, hormonal, é a dificuldade de ereção. Então, tem que levar o marido. O marido tem que fazer parte desse processo e desse protocolo de longevidade. Não, é tão engraçado. Quantas vezes chego no consultório, o marido vai junto, e eu converso com a paciente, explico dos implantes, falo sobre a reposição hormonal, tudo. Eu coloco implante nos dois. Porque ele também fala, eu também quero. Posso fazer o exame? Ele percebe o resultado que a esposa vai ter, ele fala, preciso acompanhar, né? Muitas vezes a esposa vai se aprontar para eu fazer o exame, ele fala para mim assim, doutor, e eu também quero ficar nesse pique. Depois que ela colocou o implante, ela é diferente, ela né? quer sair, ela quer passear, ela quer dançar, sabe? Ela quer ir pro carnaval. Quer viajar mais. E eu também quero isso. E é verdade. Os hormônios hoje, a gente sabe que é um componente importante. Não é só o hormônio. O hormônio não é o elixir da juventude, não vamos dizer isso, não. Mas ele é um componente importante para você conseguir seguindo com saúde. Seus bens valiosos estão seguros? A Securo é uma empresa especializada em segurança que aluga caixas de diversos tamanhos no seu cofre interno em um bunker nas alturas. Aqui, seu acesso é exclusivo, preservando sua identidade e a confidencialidade dos seus bens. Alugue uma caixa-cofre em nosso bunker e proteja o que você tem de mais valioso. Securo, a segurança dos seus bens em sigilo. Agora, em relação à idade reprodutiva das mulheres, pela vasta experiência que o senhor tem e essa mudança epidemiológica da mulher trabalhar muito, ter um estresse muito grande, muitas vezes deixar o casamento para um momento posterior, realmente as mulheres estão buscando essa fase mais tardiamente? O senhor lida com isso? Isso foi uma armadilha que criaram para a mulher, foi uma coisa impressionante, porque a melhor idade para a mulher engravidar, segundo a natureza, não o Dr. José Bento, mas segundo a natureza, é de 20 anos de idade, 21 anos de idade. 18 a 21, por aí. Hoje atendi uma paciente com 18 anos de idade. Uma menina, não sabia nada da vida, nada. Essa, particularmente, nem iniciou a atividade sexual. É uma garota, está na faculdade, mas está curtindo, está estudando, sabe... não dá para imaginar essa menina. Não tem maturidade ainda. Não tem maturidade nenhuma. Então o que a gente fala para essas meninas? O que a sociedade fala? Olha, engravida, vamos esperar, vamos formar, vamos trabalhar. Aí você vai conseguir um posicionamento. Aí sim você pode conseguir, não é a palavra certa, você achar um companheiro legal, pode não ser o primeiro, vai morar junto, fica lá 2 anos, faz um test drive, e se for esse cara, aí você casa, e depois você vai ter filho. Esse é o roteiro. Mas aí a mulher já tem 40 anos, já tem 41, 42. Aí elas chegam muito preocupadas com um eventual risco, né? Não, chego no consultório e falo assim, doutor, então eu estou pensando em engravidar, com 43 anos, estou pensando em engravidar o ano que vem. Eu falei, querida, deixa eu te explicar uma coisa. Não dá para esperar mais. Mulher hoje, com 35 anos de idade, ela tem 2 caminhos. Ou engravida, não, mas eu não tenho nenhum companheiro, não tenho ninguém, eu acabei de casar, não quero engravidar, então congela os óvulos. A única maneira de você hoje, de você manter a sua fertilidade, é congelar os óvulos. É congelando os óvulos. E até os 35 anos de idade. Porque depois dos 35, a qualidade desses óvulos diminui muito, muito. A mulher, ela nasce com uma quantidade específica de óvulos. Não é como o homem. O homem vai ejacular o espermatozoide que ele fabricou há 80 dias atrás. Então, esse espermatozoide você está fabricando agora,
Ele com é de 80 você dias atrás. daqui 80 dias. Você está fabricando, você vai ejacular daqui 80 dias. A mulher não. A mulher nasce. Na verdade, olha só que interessante, a mulher tem mais ou menos 6 milhões de óvulos nos seus 2 ovários na intraútero, dentro da barriga da mãe, com 20 semanas de gestação. 6 milhões. Quando ela nasce, já vai para 2 milhões. Já perdeu 4. Quando ela vai ter a primeira menstruação, vai para 400 mil. Já é uma seletividade. Já perdeu 1,5 milhão de óvulos. É a apoptose, vai diminuindo, vai destruindo. Então ela tem 400 mil. Você fala assim, nossa, mas 400 mil? Poxa, essa mulher ela vai menstruar 40 anos, vai? 30 anos, 35 anos, não precisa de 400 mil, doutor Zé Bento. O problema é que ela perde 1.000 por mês. Então são 400 mil, vão ser 400 que ela vai ter. Desses 400, você divide por 12, está 33, 35 anos que ela vai ovular e que ela é fértil. Então, veja que, e não adianta você falar assim, não, mas eu tenho uma boa dieta, eu faço atividade física, eu não fumo, eu não bebo. Não, isso é primordial, isso é fundamental acontecer isso. Mas os óvulos isso não vai mudar essa característica natural. Ah, mas se eu tomo pílula, toda vez eu tomo pílula. Tomando pílula, eu não ovulo. Então eu estou guardando meus óvulos. Não é assim que acontece, infelizmente. Você vai ter apoptose e você vai perder os seus óvulos, independente de estar ovulando ou não estar ovulando. E o congelamento pode ficar por quanto tempo? Não tem prazo? Quanto tempo quiser. Pode vir. Eles não se deterioram, esses óvulos, eles aí não se depois modificam? Com 50 anos, com 60, é lógico que você tem que ter, segundo o CRF, que é o Conselho Regional de Medicina, o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, tem uma normativa que é até os 50 anos. A não ser que essa mulher tenha condições clínicas, tenha uma capacidade física de aguentar uma gravidez, e aí, conforme o médico, então, que vai orientar. Mas, normalmente, até os 50 anos ela pode usar, sem problema nenhum. Porque quem envelhece é o ovário. O útero não envelhece. O útero, a gente dá um gel de estrogênio, ele e se em mantém uma semana ela já tem um espessamento do endométrio como se fosse uma menina de 18 anos. É impressionante. O útero a resposta é muito rápida. Agora, o ovário que envelhece. O ovário tem a senectude, tem o envelhecimento. Por isso que acaba até tendo mais câncer, muitas vezes, em mulheres de mais idade, né, no ovário. Sim, pelo próprio envelhecimento natural do órgão. E sabe o que faz ter câncer no ovário? A ovulação. A ovulação, a tuba uterina, é um órgão muito sofisticado. Ela está solta dentro do abdômen, né? Fica grudada no útero, mas ela está solta, ela não está abraçada no ovário. Como tem vários desenhos que a gente vê em anatomia, não é assim, não, que fica. Ela fica solta mesmo. Na hora que o ovário está ovulando, essa tuba, por uma quimioatração, ela abraça o ovário. Abraça e suga o óvulo. Suga. Conforme ela está sugando, porque o óvulo, ele não tem perninha. Se você colocar o óvulo aqui, ele fica parado. O espermatozoide não, você coloca aqui, ele sai correndo. Ele se movimenta. Vai embora, ele tem cauda, ele vai embora. Ele nada mesmo. E muito rápido, muito rápido. Pra você ter uma ideia, a velocidade de ejaculação é de mais ou menos 40 a 50 km por hora, que é ejaculado dentro da vagina da mulher. Esse espermatozoide que é colocado lá, em 1 minuto e meio, ele está já na tuba uterina. Agora, você sabe qual que é a distância entre o colo do útero até a tuba uterina, onde ele vai encontrar o óvulo? Se ele tivesse o nosso tamanho, é 20 quilômetros. Nossa. Ou seja, é recorde em cima de recorde. É 40, 50 quilômetros de... É o maior velocista que existe. O maior velocista que tem. E ele consegue chegar em 20 quilômetros em 1 minuto e meio. É 90 segundos. É muito... Por isso que não adianta nada fazer aquela ducha vaginal depois da relação sexual para evitar a gravidez.
Já chegou no ponto, né? Já foi, nem adianta. Relaxa, aproveita, porque já foi. Não adianta sair correndo, ir no banheiro, deixar a porta aberta, com o chuveirinho ligado para ir. Não adianta, ele já foi. Bom, e se você coloca então o óvulo aqui, ele fica parado. Então ele precisa de um meio de transporte. Esse meio de transporte, quem quer? A trompa. Ele suga o óvulo, ele tem movimentos peristálticos, a trompa, a tuba uterina. Ele tem, dentro dela, tem microcílios que vão trazendo esse óvulo para encontrar com o espermatozoide dentro dela, dentro da trompa. Aí é formado então o embrião. Esse embrião também precisa de um meio de transporte, porque ele também não sabe andar. Então, lá vai a tuba uterina trazendo até jogar dentro do útero. Sabe quanto tempo demora isso? 3 a 5 dias. 3 a 5 dias, fica lá o embriãozinho, essa viagem, vai indo, até chegar lá. Então, a trompa é muito sofisticada. Agora, o fato dela abraçar toda hora o ovário é que causa o câncer. Tem algumas citocinas, tem algumas substâncias na trompa que inflamatórias que passam para o ovário. É isso que causa. A gente sabe então que as mulheres que ovulam mais são aquelas mulheres que têm mais câncer do ovário. Então, quando a gente vai fazer uma laqueadura, vai interromper o trajeto da trompa, que a mulher não quer mais ter filhos, o que a gente faz? O ginecologista consciencioso, a prevenção primária. Evita que a mulher tenha o câncer de ovário. Como? Ele tira a trompa. Ele tira o foco, né? Tira o foco. Principalmente a área das fímbrias, a área que ela abraça o ovário. Então, não deixar. Porque se você corta só o trajeto, imagina que é a trompa. Se você corta só o trajeto, não deixa o espermatozoide passar, mas ela continua abraçando o ovário. Ela tem esse automatismo ali. Automatismo, ela vai abraçando. Então tem que realmente remover essa orientação. Na hora da laqueadura, vai laquear, já tirou a tuba uterina. Não vamos ficar tirando o tubo uterino de todo mundo. Sistematicamente, também, né? Dependendo do histórico familiar. Exato. Né? Eu tenho um professor que ele falava assim, olha, se for tirar da mulher tudo que pode dar câncer, não sobra nem os brincos. Então, vamos tirar a trompa também à toa, né? Só quando for fazer a laqueadura. Agora, me conta uma coisa, como que o senhor lida com as mulheres que, o senhor falou até 35 anos seria a gravidez mais segura, de repente chegam aquelas mulheres com 40 anos querendo ser mãe, nós tivemos o caso recente da Cláudia Raia com 50 anos, como é que o senhor lida com esse tipo de perfil de paciente? Aí a indicação é fertilização, ou é realmente tentar e correr um certo risco? Como que o senhor trabalha com o risco e as possibilidades para essa gestante, para essa mulher? Depois dos 40 anos de idade, o ideal é fazer a fertilização, porque com a fertilização a gente estimula o ovário dessa mulher, a gente consegue vários óvulos. Desses óvulos a gente fabrica os embriões, então faz os embriões desses óvulos, leva até o 5º dia de evolução no laboratório e faz uma biópsia para ver qual que é o embrião saudável, sem alteração genética, que vai para dentro do útero. Aí você consegue aumentar muito a chance dessa mulher engravidar. Aumenta em 60% das vezes. Agora, o problema é chegar até o 5º dia. O problema é você encontrar no 5º dia, que você faz a biópsia, encontrar embrião saudável. Tem várias pacientes, 40, 41, a gente tem que dar uma chance para essa mulher. A gente não pode tirar a esperança dela de ter um filho. Mas é muito difícil. É muito difícil você conseguir os óvulos, porque eu estou falando 10, mas normalmente uma mulher depois dos 40 consegue 5, 6, e aí faz os embriões. Quando você vai fazer os embriões, já perde 10%, então de 6 já são 5. Para levar até o 5º dia, é a seleção natural. Não chega a 5, vão chegar a 2. Desses 2, você faz a biópsia, e aí avalia o que... Às vezes, nenhum dos 2 são normais, geneticamente normais. E aí ela perdeu todo o tratamento e morreu na praia. E aí o senhor tem que dar essa resposta mas é a maneira mais segura que ela tem para engravidar. Porque a gente sabe que a mulher, quando ovula depois dos 40 anos de idade, 20%, 30% no máximo, durante um ano, são óvulos normais.
saudáveis, que vão gerar embriões saudáveis. 20%. 80%, ou ela não ovula no mês, ou se ovula com um óvulo deficitário, com um óvulo com problema. E vale a pena fazer mais de uma tentativa? Sim, sim. Isso é rotina? Isso a gente faz. Quantas tentativas que o senhor costuma indicar? Olha, a gente fala, eu sempre falo em 3 vezes, mas nunca cheguei em 3. Até 3, então, Até né? 3. Entendi. Então, em 2 vezes ela já desiste. Em fala geral, assim, 2 qual vezes. que é a outra opção? E a outra opção é o óvulo doado, que é muito, muito gratificante para a mulher. É muito interessante. Como que funcionam os óvulos doados? Óvulos doados, normalmente as clínicas de fertilidade, nós temos lá na nossa clínica um banco de óvulos. Então, nós pegamos uma foto da paciente receptora e da doadora, para ver se dá um match. Cor de cabelo, cor dos olhos, estatura, cor da pele, então as características físicas. Aí separamos então 5 óvulos que vão ser doados. Nós estimulamos o endométrio, o útero. Então o útero, falei para vocês, ele não envelhece. Então você passa o gelzinho. Estimula com gel. Então estimula com gel, ele tem um endométrio lá saudável. Então nesse dia o marido está colhendo o esperma. A gente faz um embrião desses 5 óvulos saudáveis. Chega até o 5º dia. E aí faz biópsia? Não. Porque a doadora tem 29 anos. 28 anos, não precisa fazer biópsia. Aí pegam 2 embriões e coloca dentro do útero. E pronto. A chance de gravidez é 60%. E a mulher tem uma boa adesão a essa técnica de óvulo doado? Mas ela precisa sentir que ela não é capaz, primeiro. Então ela precisa passar as possibilidades. pelo processo de estimular o ovário dela, de levar até o 5º dia, de fazer a biópsia e não dá certo. Ela sentindo que realmente os óvulos, porque a mulher de 40 anos de idade é uma mulher linda. A mulher de 40 anos de idade hoje extremamente ativa, né? É a idade madura, mais bonita da mulher, sim, que vai dos 35 até os 45 anos de idade. Sabe, ela está ótima, no auge, até né? no auge, sexualmente falando, intelectualmente. a mulher está linda. E como é que você vai falar para essa mulher, seus óvulos estão velhos? Olha, já derruba qualquer pessoa, né? Passou do tempo. Imagina, não ia ter paciente no meu consultório se falasse um negócio desse. Você precisa entender. Ele falou assim, não, vamos tentar. E às vezes tem resultado. Eu tenho uma paciente de 43 anos. Nós estimulamos esse ovário dela 4 vezes. Só conseguimos um embrião. Esse embrião era saudável. Transferimos e pimba. Sucesso. Então, com maravilha, 43 né? anos. Então a gente não pode desistir também. Jogar a toalha antes do jogo, antes da luta. Vamos lutar. E ela tem que sentir isso. Ela tem que sentir que você está junto com ela. Que ela tem utilidade, o sonho a dela, autoestima nesse ponto tem que ser muito bem trabalhado, né? E falar para ela, você não está velho, absolutamente, mas a natureza fez a mulher para engravidar com 20 anos de idade. Mas por que a natureza fez a mulher para engravidar? Porque a gente não vivia muito. Em 1900, a expectativa de vida era 37 anos, 40 anos. Então tinha que dar tempo de ter o filho, cuidar desse filho e ver esse filho crescer até os 20 anos só. Aí ela morria. Aí o declínio até a morte. Então a natureza nunca podia imaginar que a gente fosse viver até os 90. É uma expectativa como a de hoje, né? Com tanta tecnologia nos ajudando. Aliás, isso foi um grande avanço, eu acho que da medicina, e não só da medicina, eu acho que teve um grande avanço das nossas condições, dos nossos hábitos de vida. Então, o saneamento básico, as vacinas, os antibióticos, isso que fez a gente ir até os 90 anos. Mas, é o tal negócio. Se a gente não se cuidar, aqueles últimos 20 anos de vida vão ser miseráveis. Então, você precisa acordar. Aí você fala assim, poxa, eu já tenho 60 anos, será que ainda vale a pena? Vale a pena. Vale a pena. Se caiu a ficha agora com 60, com 65, vai, coloca um tênis e primeira coisa, atividade física. Para de comer besteira. Faz uma boa alimentação, vá dormir cedo, sabe? Para de fumar,
para de beber, diminui a bebida. Sabe, que nem tem um colega, o André, ele fala assim, beba socialmente, mas não seja muito sociável. Senão se torna um excesso, né? Senão, aí você muda o alcoolismo pelo sociável, pelo né? social. Um nome mais bonito, né? Mas é alcoolismo isso. Assim como você, eu tenho diversos moods. E para cada um deles, eu tenho uma Flex Force. Quando o mood é concentração, eu escolho a Uni, uma cadeira focada em ergonomia que me permite encarar diversas horas de estudo e me preparar para um novo personagem. Tem momentos que meu mood é diversão, uma experiência leve e intuitiva e que tem a minha personalidade expressa em diversas cores. E tem momentos que é preciso encarar novos desafios. Seja no jogo ou na vida real, a Delta é a cadeira gamer mais confortável do Brasil. E o mood dela é competitividade. Com ela, eu estou preparado para vencer os próximos desafios. A Flexform tem sempre um mood e uma cadeira que combina com você. E aí, bora conferir? Agora, doutor José Bento, entrando nessa questão da menopausa, o senhor falou de autoestima, de preconceito, as mulheres que chegam querendo engravidar já numa fase não tão adequada. Eu sinto no meu dia a dia com as pacientes que eu atendo no ambiente cardiológico, que já estão na menopausa, quando a gente aborda esse tema, pensando em prevenção, pensando em entender como é que está esse universo, que elas se tornam arredias, às vezes deprimidas, parece que tem um preconceito, está me achando velha, a sensação que passa nítida, você está me achando velha, eu já estou velha, elas transmitem esse desânimo. É isso mesmo que o senhor enfrenta também? Existe o preconceito também do câncer, né? Existe o preconceito de que fazer uma reposição de hormônio, por exemplo, ela está indo contra a natureza. Sujeita a ter câncer a qualquer momento. E na verdade, está indo contra a natureza mesmo. A mulher hoje, que entrou na menopausa e está tomando hormônio, que o médico prescreve, eu prescrevo, está indo contra a natureza. Porque, para a natureza, a mulher já devia estar morta. Essa que é a verdade. Não existe... Isso é extremamente forte, né, de imaginar esse conceito. Não existe nenhum animal no planeta, nenhum animal, no reino animal, que vive depois da fase reprodutiva. Não existe. A maioria morre. A maioria morre. Quer dizer, parou de se reproduzir, morre. Não tem asilo de elefante, você já viu asilo de elefante? De leão, de leão de Bengala, não existe isso. Quer dizer, ele não consegue mais... sua missão reprodutiva. Reprodutiva acabou. A leoa, que normalmente é a leoa que caça pro leão e dá comida pro leão, ela não dá, mas se o leão não transa mais com ela, acabou. Ele é encostado da turma. Não tem mais conversa. Utilidade. E aí ele começa a andar sozinho, vai definhando até morrer. E aí as hienas pegam ele, outros animais pegam e ele acaba morrendo. Então, só nós que conseguimos, então, driblar a natureza. Nós conseguimos esse feito de ir até passar da fase reprodutiva e continuar vivo. E aí, que a gente estava comentando, terminou a fase reprodutiva, mas não a produtiva. A produtiva, pelo contrário. Só está aumentando. Nossa, porque aí a mulher é mais produtiva, porque os filhos não estão mais pendurados na saia dela. Exatamente. Nem no peito, nem na saia. Agora ela então, pode já criou os filhos. Eles que se virem. Agora, vou cuidar de mim. Eu vou abrir um cabeleireiro, que eu sempre gostei. Vou fazer mais atividade física. Eu vou fazer uma faculdade, sabe, ela vai ou cuidar dela, ou cuidar da família dela, mas ela está muito mais produtiva nessa fase, né? E agora, o importante é a gente conceituar, a menopausa é a última menstruação. Mas o climatério começa, às vezes, 10 anos antes da última menstruação. Então, o climatério vai dos 40 aos 60 anos de idade. Agora, a menopausa é a última menstruação que vai ao redor aqui no nosso meio, 48 anos, que é a última menstruação. Mas a diminuição de hormônio começa aos 40. E ali começam os sintomas desconfortáveis. Exato. E aí ela já é o tal negócio da prevenção. E na menopausa, você sabe muito bem disso, isso veio um conceito muito da cardiologia, existe uma janela de otimização dessa reposição hormonal, que é ali que você consegue, então, evitar os fenômenos tromboembólicos. Se você começa com a reposição hormonal
nesse período que seriam 10 anos de diminuição do estrogênio. Então, da menopausa, se você começou entre 7 e 10 anos, esse é o melhor período para se começar, para evitar os fenômenos tromboembólicos, evitar as doenças cardiovasculares, que é a maior responsável pela morte da mulher. Hoje, 30% das mulheres morrem por doenças cardiovasculares. 20% morrem por osteoporose, as complicações. As fraturas, as quedas. E quantas morrem de câncer de mama, doutor? Porque eu não quero fazer reposição hormonal por causa da reposição, por causa do câncer de mama. Quantas morrem? 2%. 30% coração. 20% é osteoporose. 2% câncer de mama. Agora, como que você se protege contra a osteoporose? Com a reposição de hormônio, estrogênio. Como você consegue evitar os fenômenos tromboembólicos, as doenças cardiovasculares? Estrogênio. Em 50% você diminui. Então, existe um exagero. Mas demais esse conceito a gente precisa mudar. Esse temor excessivo. Tudo isso começou num trabalho o WHI, Women's Health Initiative. Esse trabalho começou em 1995. Eles pegaram mulheres americanas, eles queriam ver o efeito da reposição hormonal em mulheres, o que isso podia ajudar nas doenças cardiovasculares. Porque nos Estados Unidos, desde 1990, hoje mata-se mais que qualquer outra doença, são as doenças cardiovasculares, muito mais do que câncer. Bom, então eles começaram a dar hormônio para as mulheres. Pegaram lá mulheres que já estavam na menopausa. Quanto tempo? Não importa, traz qualquer mulher aí. Pegaram 8.000 mulheres que tinham de 53 anos até 75 anos. A média de idade 60. Mas pegaram mulheres com hipertensão arterial, pegaram mulheres obesas, pegaram mulheres sedentárias e mulheres mais velhas, já com 60 anos. Todas com fatores de risco já estabelecidos. Exato. Estavam nem aí para falar assim, não, vamos pegar mulheres que começaram agora a menopausa, que diminuíram a quantidade de estrogênio. Não, pegaram foram assim, aleatório. Muito bem. Aí, e que hormônio que nós vamos usar? Não tinha esse tipo de hormônio que nós temos hoje, 20 anos depois. Pegaram um hormônio lá, qual que é o melhor que tem aí? E tinha um hormônio que eles pegavam de urina de égua. Urina de égua grávida. Davam um diurético para essas éguas, né? Pegava a urina e faziam... Extraía o hormônio. Faziam uns tablets era uma urinoterapia, essa que é a verdade. Melhorava os sintomas. Elas se sentiam melhor, aqueles calores, fogachos, a secura vaginal. Melhorava, realmente melhorava. Porque dentro da urina e a quantidade de hormônio que tinha nessa urina, tinha lá o estradiol, que é o responsável pela melhora dos sintomas quando a mulher faz a reposição hormonal. Muito bem, mas passaram-se mais ou menos até 2002, 7 anos. Pararam o trabalho. Era para ir até 10 anos. Pararam o trabalho porque começou a ter um aumento enorme de câncer de mama, dessas mulheres, de derrame cerebral, de infarto do miocárdio, a mulher ia começar a morrer por causa dos hormônios. Eles falaram, nossa, o que nós vamos fazer? Isso daí é uma desgraça, é um horror, isso não podemos. Esse tipo de trabalho científico, só os médicos tinham acesso, né? E esse acesso era com revistas médicas. Não tinha Instagram, não tinha internet, não tinha. Mas quando eles suspenderam o estudo e mostraram para a mídia leiga por que eles suspenderam esse estudo, dizendo que a reposição hormonal aumentava o câncer, aumentava o... Isso aí eu assisti no Fantástico, no domingo à noite. 80 milhões de telespectadores escutando. Ou seja, metade pelo menos eram mulheres. E metade estavam na menopausa. Então 20 milhões de mulheres que faziam reposição hormonal viram aquilo e falaram, pelo
os maridos, falei para você não tomar essa porcaria, olha só. Olha o risco, isso né? dá câncer, dá câncer, dá câncer. Infarto. Então ficou isso um tempão. Imagina eu, segunda-feira no consultório, depois de passar essa matéria no Fantástico. Como que o senhor ia lidar com o impacto disso, né? Impacto, nessa época, eu ia num programa chamado Note a Note, com a Ana Maria Braga. E ela me chamou e falou assim, agora, que a gente sempre falou de reposição hormonal, o senhor sempre defendeu. Como que nós vamos rebater isso, exato. né? Aí eu falei, Ana, é um tipo de hormônio, esse hormônio realmente não serve, a gente já está mudando, não é assim, não é essa desgraça, veja só, e tal, a proteção. E depois, eles continuaram os estudos e viram que essas mulheres, elas pararam, todas pararam, mas essas mulheres que tomaram durante esses 7 anos, elas morreram menos depois, por outras causas. Qualquer causa de câncer, protegeu contra o câncer do intestino, protegeu. Aquelas que não morreram por Causas cardíacas, tal, por causa Imagina a quantidade de estrona, que é um tipo de hormônio. O estrogênio, ele tem 4 tipos de estrógenos, que é o estradiol, o estrol, a estrona e o estradote. É um outro tipo de hormônio, mas esse quase não está no mercado. Mas o estrona a gente não dá. Porque a gente sabe que o estrona é que causa câncer. É cancerígeno. O estrona que é produzido na gordura, quando a mulher está no sobrepeso, e por isso que a mulher que está no sobrepeso tem mais incidência de câncer de mama. Muito mais do que a reposição hormonal. Dobra o risco. E a reposição hormonal aumenta? Aumenta pouquinho. Aumenta, coisa de... o risco na população geral é de 1,23. Na mulher que faz reposição hormonal, é 1,25. Bem discreto essa diferença. Bem discreta a diferença. Isso em 1.000 pacientes. Agora, essa mulher que faz a reposição hormonal, o benefício que ela tem de evitar uma doença cardiovascular é imenso, é 50%, 60%, que é o que mais mata ela. É a mesma coisa que eu falo para você, olha, tem 2 portas aqui, qual que você vai escolher? Essa porta aqui, se você sair, você... pode ter um câncer de mama, você vai aumentar de 1,23 para 1,22. Mas se você for naquela porta, você vai ter uma doença cardiovascular que mata 30% das mulheres. Qual porta? E ali você vai evitar de ter o câncer de mama, a doença cardiovascular. Pode ter câncer de mama, mas você faz o controle. Faz atividade física, uma chance pequena. Porque você tem menos estrona. Faça uma boa alimentação. Coma brócolis, crucífera. E aí você diminui a chance. Qual que você vai escolher? É lógico que você vai escolher essa. A chance é muito menor de morrer. A chance é muito... E fora a qualidade de vida. Eu não estou falando nem da qualidade de vida, hein? Estou falando só sobre saúde. Então, hoje está bem estabelecido. Até existe uma recomendação da sociedade, da sua sociedade de cardiologia, para iniciar a reposição hormonal a partir do momento que tem uma diminuição e mandar para o ginecologista para fazer a reposição hormonal para proteger a mulher contra as doenças cardiovasculares. E nessa janela de oportunidade. A janela de oportunidade tem que ser logo depois da declínio do estrógeno. Declínio do estrógeno. E quais as estratégias que o senhor recomendaria para essa reposição? É gel, oral, então, tudo em conjunto? Isso é uma outra coisa importante. Então, se estabeleceu, nesses 20 anos de estudo de reposição hormonal, a gente viu que a maneira mais segura de você administrar um hormônio para a mulher é através da pele. Pode ser através de injeção, pode ser através de adesivo, pode ser através de gel, pode ser através de implante. Então, aí cabe você e seu médico decidirem. Eu tenho mulheres que falam assim, eu não quero gel não, ficar passando gel, ficar tudo caro, não, vamos colocar um implante e fica 6 meses com essa liberação prolongada, né? Prolongada, durante 6 meses, se sente bem, dali 6 meses não troca, eles são absorvíveis, então recoloca, veja o que colocou, vê o que quer acrescentar, vê os efeitos e vai fazendo o seu controle. Mas nada por via oral.
Agora, nessa questão dos implantes, ultimamente criou-se aí uma preocupação, uma controvérsia muito grande em relação a chip. E aí houve a chancela chip da beleza. E o senhor acha que isso, que a princípio foi desenvolvido para regulação do fluxo menstrual, está correto? Exatamente. E depois passou a ter uma conotação estética. Como que está esse limite no dia a dia? O senhor acha que ainda há um exagero? As mulheres estão, talvez até as adolescentes já estão querendo colocar chip para prevenir? É verdade. Está sendo usado de forma muito inadvertida? Na verdade, esse chip da beleza é a gestrinona. A gestrinona é um componente da progesterona. Foi idealizada por um pesquisador baiano, Elzimar Coutinho, e ele preconizava que fosse usado esse implante para tratamento de endometriose ou para tratamento de tensão pré-menstrual, daquelas síndromes disfóricas pré-menstrual, aquela tensão pré-menstrual mais grave. Com isso, realmente, os efeitos foram fantásticos. Suspendia a menstruação, a variação hormonal que a mulher tinha, que era responsável pela tensão pré-menstrual, parava. Ela se sentia melhor, mais animada, disposta, não sangrava no caso da endometriose, porque o que causa a endometriose é a menstruação. Então, foi uma descoberta incrível. E, como efeito colateral, tinha androgenização. O que é isso? Diminuía a gordura abdominal, diminuía a celulite. Ganhava massa muscular. Ganhava massa magra. Então, uma maravilha, né? Uma revolução. Encantadas, aí já apelidaram de chip da beleza. Mas tem efeitos colaterais. A mulher fica com a pele mais oleosa, pode ficar com acne, pode ficar com queda de cabelo. Quer dizer, é um tratamento médico. Você não pode confundir o tratamento médico com um tratamento estético. Quer dizer, você não vai dar hormônio para fins estéticos. Você vai dar para tratar... Para repor o que não tem, né? Exato. Essa é a ideia. Ou então, repor o que tem. Aí é outro tipo de implante. Aí não é gestrinona. Aí você vai colocar testosterona. Aí você vai colocar estradiol, que eu falei que é o que melhora os sintomas. Aí você pode colocar ocitocina, que é o hormônio do amor, da paixão. Então a mulher fica muito mais calma, porque o que causa essa diminuição de hormônio é uma irritabilidade muito grande na mulher. É a ocitocina, é o déficit de ocitocina. Déficit de ocitocina. Você põe um pouquinho de ocitocina, ela se sente muito bem, ela se sente muito animada. Você pode colocar um antioxidante, que é o NAD, que dá energia para a mulher. Então, existem vários implantes que você pode colocar, mas nada de gestrinona. Gestrinona, TPM ou endometriose. Ou endometriose. A vida é uma trajetória, uma junção de bons momentos abastecidos por um combustível essencial, a água. A cada copo, uma fonte de saúde e bem-estar. Em cada garrafa, o trabalho de muitos. E a certeza de que há mais de 140 anos, levamos a mais pura água mineral. Águas Prata, tradição e qualidade desde 1876. A questão da testosterona para as mulheres, porque admite-se que a mulher tem fisiologicamente uma taxa mais baixa de testosterona. E a mulher tem procurado para fazer reposição e pedindo para o senhor, olha, eu gostaria de receber injeção de testosterona? Isso então, tem acontecido e como lidar com isso? Assim, ela vem com sintomas. Normalmente ela não identifica isso como falta de testosterona, mas ela vem com sintomas de diminuição da energia, com depressão, com ansiedade, com diminuição da libido, e isso é falta de testosterona. Eu costumo dizer que no meu consultório não tem nenhuma mulher que toma antidepressivo, mas todas tomam testosterona. E se sentem muito bem. Mas é tudo questão de individualizar, calcular a dose adequada. Porque tem os seus efeitos colaterais. O que elas falam para mim, mas não vai crescer bigode, não vou começar a falar a voz não vai engrossar. Exato. E não vou ter muita acne, tudo depende da dose. Mas testosterona é vida. Tem um livro clássico americano que chama Testosterone is Life. E é verdade, é vida.
E não é aumento da libido, não é só libido de sexo. Não, libido de vida. Sabe, você assistir um filme, ficar emocionado, gostar do filme demais, você ir num restaurante, tomar um vinho com seu parceiro, com Aquela suas atmosfera amigas. saudável, né? Sabe, você se sente bem, você se sente feliz, você vê um pôr do sol, você fica emocionado. Isso é libido de vida. Testosterona. Nessa linha desses benefícios hormonais, eu queria perguntar para o senhor um pouco em relação à fisioterapia íntima. Isso melhora realmente a prática sexual? Tem uma faixa etária para a qual o senhor recomenda esse tipo de estratégia? Mas demais. Você sabe que eu tinha ela foi morar em Portugal, mas eu tinha uma fisioterapeuta que ela fazia essa parte de fisioterapia íntima e elas passavam de rotina. Passavam comigo, uma consulta, e passavam com essa fisioterapeuta. E a especialidade dela era essa. Às vezes os pacientes não falavam para mim, mas referiam para ela incontinência urinária, que elas se sentiam muito abertas na região da pelvis, na região da vagina, depois de ter tido os filhos, que isso incomodava muito elas. Elas falavam sobre o tamanho dos grandes lábios, que elas se sentiam incomodadas com isso, com a cor dos grandes lábios, que estavam escurecendo com a idade, elas se sentiam mal com isso. Então, isso é uma especialidade, você pode melhorar demais, não só o aspecto estético vulvar, do que funcional. Você pode, porque é músculo, aquilo lá é músculo. Se você começa a pegar peso e começar a fazer exercício, seu braço vai ficar grande. Vai ficar mais ativo, um tônus melhor. E você, a mesma coisa na vagina. Você aumentando o tônus vaginal, você vai aumentar o seu prazer sexual, o seu companheiro vai sentir isso, você vai aumentar a elasticidade vaginal, porque a vagina é muito elástica. Imagina, cabe a cabeça de um nenê pela vagina. Tem 10 centímetros a cabeça de um nenê. Olha o quão elástica ela é. Então, por isso que não existe, aquele pênis é muito grande. Você imagina, não vai ser do tamanho da cabeça do nenê. Quer dizer, não tem grande para a vagina. Ela se adapta perfeitamente a qualquer tamanho de pênis. Então, não tem essa... Agora, precisa ter musculatura, porque senão começa a ter queda do assoalho pélvico. Aí sim pode aparecer a incontinência urinária, esses incômodos. Mas a gente deve se preocupar com isso. A gente tem um aparelho na clínica, que é uma cadeira, que chama cadeira Encella. O nome da cadeira é Encella. Ela emite estímulos pélvicos, mais ou menos 11 mil estímulos na musculatura pélvica, na musculatura do assoalho pélvico, durante 20 minutos. Então, a mulher fica sentadinha, fortalecimento, a mulher fica sentadinha na cadeira, com roupa, não precisa nem tirar a roupa, estimula a musculatura, fica lá conversando com a fisioterapeuta fica orientando ela que tipo de exercício que ela deve fazer em casa, sozinha, e faz isso 3 sessões, uma por semana, a cada 3 anos, isso fortalece demais a região do assoalho pélvico. Converse com o seu médico, existe essa cadeira Encella, entra no Google. Muito bacana. É muito legal. Doutor José Bento, falando um pouco agora de algo filosófico relacionado à prática sexual, e eu queria saber se é só filosófico ou teria um fundamento biológico. Alguns especialistas defendem que prática sexual é pré-requisito para o conceito de felicidade. Isso é só romantismo, filosofia, ou temos um fundamento biológico, talvez hormonal, para isso? O sexo dá essa sensação e gera essa sensação de felicidade? Mas não tem a menor dúvida. Mas isso eu tenho certeza, mas não tenho a menor dúvida. Sabe, é uma troca de energia, é uma troca, sabe, é uma troca de carinho, de atenção entre o casal. Isso aproxima demais o casal, do ponto de vista íntimo. Acho que eu acredito que não existe um casal que viva bem
sem uma boa atividade sexual. Eu não acredito nisso, não. Atividade sexual faz parte do bem-estar do casal. E por trás disso, o senhor entende que aí é uma questão de serotonina, ocitocina, uma liberação mais profusa desses hormônios pelo ato sexual, por aquele clima todo que se cria? Esse é um encantamento, né, da vida. Quer dizer, o que faz você se encantar por uma pessoa, né? O que faz você se apaixonar por uma pessoa? É hormonal? É ocitocina? É o jeito da pessoa? Esse é o encantamento, eu acho, que da vida. Não dá para você saber. Assim, poxa, mas eu não entendo. O fulano tá com o ciclano, olha, eles não combinam, não tem nada, mas eles são tão felizes, eles são tão... não dá para saber. Não é químico. É lógico que a parte química ajuda muito, né? Quer dizer, você ter uma vida saudável, principalmente sexual. Então, ter uma boa testosterona, você manter uma boa atividade física para você manter as suas artérias jovens, um fluxo bom, uma boa atividade, uma boa alimentação, o sono, porque ninguém consegue fazer sexo cansado, então ter um sono reparador, então cuidar da cabeça, né? Saúde mental, o estresse, saúde mental. Então, você cuidando de você, você está apto para o sexo, um sexo saudável, até fechar o caixão. Até onde fechar. É isso aí. E para encerrar, eu queria puxar um pouco para o meu lado aqui da cardiologia, perguntando para o senhor se realmente a prática sexual é boa para o coração. Por que eu pergunto isso? Existe aquela dúvida, quantas relações sexuais por semana, que são saudáveis? Recentemente a Sabrina Sato e o Nicolas polemizaram um pouco dizendo que eles têm 50 relações por semana, e até me perguntaram isso numa entrevista como cardiologista. Eu falei, olha, eu preciso tomar um cuidado ao falar, porque é uma questão individual. Sim. Eles são jovens, preparados, sim. A gente sabe que o esforço físico que o sexo exige também pode levar a desmembramentos cardiológicos, eventualmente uma arritmia, até um infarto, dependendo da condição clínica dessa pessoa. Mas sexo é bom para o coração, e qual uma frequência saudável, na sua opinião, de relações sexuais? Isso depende muito do casal, depende muito da situação. Então, os pacientes falam assim, doutora, minha libido diminuiu muito. Mas diminuiu por quê? Não, eu 3 filhos, trabalho muito, meu marido também. Você está fazendo atividade? Não, não estou fazendo atividade física, eu vou dormir tarde, acordo cedo. Eu falei, minha querida, você não vai perder. A última coisa que você vai pensar é em sexo. Agora, vamos pegar seu marido num cruzeiro. Vamos ficar 15 dias nesse cruzeiro. Só aquelas praias paradisíacas. Você vai acordar, depois você vai para a piscina, fica lá, depois toma um drink e fica tomando sol. Você acha que você não vai ter libido? Sim, poxa, mas não tem menor... Então aí não adianta... colocar testosterona nessa mulher, não vai conseguir. É muito difícil você dizer qual que é a quantidade de atividade sexual saudável no casal. Depende muito. Eu acho que 50 relações por semana é mentira. Eu não acredito. 7 por dia? Eu segui essa linha também. Eu também fiquei um pouco na dúvida. Isso é lógico, ela está na dela, está na mídia, quer polemizar, né? Mas fica incompatível, né? Incompatível, com 7. Isso não é saudável, não é normal. Não é normal, normal. Foge da normalidade, né? Outra coisa, você não vai comer, você não vai dormir, você não vai trabalhar. Você vai, por mais que você fique 7, vamos dizer então 7, vamos dividir, você fica quase 12 horas sim, hora não, você está ali 12 horas acordado, você tem que tirar 2 horas para comer, então 12 horas acordado, então 1 por hora, 1 por hora, na sua vida, no seu cotidiano, impossível, sinto muito, mas isso não é saudável. Não é saudável. Sexo é gostoso quando os dois estão aptos. Não é quantidade, na verdade. Não é quantidade, de maneira qualitativo, absolutamente qualitativo. Exatamente. E certamente com essa repercussão hormonal, isso faz bem para o coração, para todos os órgãos, né? Para a pele, para tudo, né? Tem casal que tem 2 relações por semana, estão muito satisfeitos.
você perguntar para eles, estão muito felizes. Tem casal que tem uma vez por semana, estão felizes. E tem casal que tem todo dia, estão muito felizes e estão contentes, assim. Então, o grande problema é quando um quer todo dia e o outro quer uma vez por semana. Esse tem que chegar num meio termo. Aí os dois têm que conversar para chegar nesse meio termo, se equilibrar. Mas quando os dois estão satisfeitos, tem que perguntar para o casal, estão satisfeitos com a quantidade de relação sexual? Sim, então pronto, esse é o normal deles. Doutor José Bento, para a gente encerrar, eu pediria para o senhor 3 mensagens sobre longevidade sexual também, que o senhor deixaria para todos os nossos ouvintes e como recomendações do seu dia a dia, de protocolos que o senhor vem executando. Bom, primeira recomendação, atividade física. Quer dizer, não tem uma vida saudável se você não tiver atividade física. Se você tiver excesso de peso, mas tiver uma atividade física, você vai morrer menos que uma pessoa magra sem atividade física. Olha só. Então, a atividade física é fundamental. E atividade física, 150 minutos de aeróbico e mais treino de resistência. Então, musculação. Segundo, o sono. Tem que dormir. Não tem jeito. Se você faz atividade física e não dorme direito, não adiantou nada a sua atividade física. Você não fez seus músculos, você não tem aquelas... Não oxigenou adequadamente. Não oxigenou, você não tem aquelas citoquinas que são produzidas durante a atividade física. Essas citoquinas são importantes, são anti-inflamatórias, você vai ter menos Alzheimer, você vai raciocinar melhor, seu coração. É engraçado que a atividade física é um consenso entre os médicos. O médico não tem consenso, né? Então, você pegar 10 ginecologistas, você passar em consulta, se você falar ainda que o outro deu um analgésico, o colega ele vai trocar. Ele vai trocar o analgésico. Ele vai dizer, não, esse aí não é muito bom, toma esse aqui. Então, não existe consenso entre os médicos. Só uma coisa é consenso, é atividade física. Atividade física, então, sono e alimentação adequada. Isso aí, eu ainda colocaria o estresse, né, o controle do estresse e cuidar da sua cabeça. Isso também tem uma boa socialização. Socialização é importantíssima. Tem um trabalho clássico lá de Harvard que eles seguiram durante 80 anos um grupo de homens e foram ver quais que morriam no caminho, né? O que fazia a pessoa chegar aos 90 anos de idade, 85 anos de idade, de forma saudável. Então, eles colocaram atividade física, mas muitos fizeram, mas acabaram morrendo de algumas causas, e aí viram alimentação, mas o denominador comum para chegar numa velhice saudável é a socialização. Quer dizer, as pessoas que tinham mais amigos, mais atividade... Networking, né? Network, ou com família mesmo. Essas pessoas que viviam mais felizes. E como o senhor falou, a prevenção é sempre mais fácil. O senhor citou que alimentação, atividade física, sono, que são recursos acessíveis a todos nós, baratos, simples de fazer, e a gente acaba complicando e evoluindo para a medicina da doença, na maioria das vezes. Exatamente, é isso aí. Muito obrigado, foi uma honra enorme receber o senhor. A sua vastidão de conhecimento é extremamente rica, o senhor trouxe ensinamentos, muitos deles filosóficos e reais, para esse tema que realmente é sempre controverso, conflitante, que é falar sobre longevidade, envelhecer com saúde, longevidade sexual, reposição hormonal. Muito obrigado mesmo pela honra de recebê-lo. E amigos da GoAir, nós terminamos aqui, mais uma vez, um grande quadro Viva Melhor. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado. GoAir, eleita a maior grife editorial do Brasil com o melhor conteúdo de lifestyle e gastronomia para quem curte o lado bom da vida. Revista, portal, aplicativo e eventos com experiências exclusivas sobre moda, beleza, saúde, comportamento, gastronomia, turismo, automóveis, business, tecnologia, cultura e entretenimento. Acesse goair.com.br e nos siga nas redes sociais para descobrir uma nova GoAir. Positiva como sempre, relevante como nunca.